Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro do Pode Sustentar, o Fala Jovem. A gente vai trazer as perspectivas de jovens que passaram por nossos programas no Instituto de Sustentação e também de nossos voluntários. Hoje, a gente abre o nosso quadro com Pablo Sena. Ele tem 28 anos e é cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro, morador de Bangu. Ele também é bacharel em Arqueologia pela UERJ e atualmente cursa pós-graduação em Análise de Dados pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Pablo também trabalha na área de análise de dados e políticas públicas, além de atuar como educador popular em cursos pré-vestibulares sociais. O Pablo também trabalha com licenciamento ambiental e já atuou com patrimônio cultural em grandes empreendimentos. Essas vivências fortaleceram o olhar do Pablo para os impactos desiguais das mudanças climáticas, principalmente nas periferias e territórios vulneráveis, onde as enchentes, as ilhas de calor e a falta de saneamento e a precariedade urbana afetam diretamente a vida daquelas populações. E o Pablo também é voluntário no Instituto Sustentação. Eu sou Letícia Batista e sou diretora e fundadora do Instituto Sustentação, e a gente vai estar conduzindo essa conversa. E eu sou Carolina Stavale, vice-diretora do Instituto Sustentação. Pablo, seja muito bem-vindo ao Pode Sustentar. Para começar, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória e como surgiu o interesse pelas pautas climáticas e ambientais. Bom dia, Letícia. Bom dia, Carol. Primeiramente, agradecer, é um prazer estar aqui com vocês. Então, minha trajetória eu acho que foi muito orgânica, muito, como vocês estavam falando, uma questão de estar no território, vivenciar o território e sentir, literalmente, na pele, né, os impactos de... Como você falou, sou morador de Bangu desde criança, é uma área muito quente da cidade. Então, literalmente, sentia muito esse impacto, fora também a questão de acesso a coleta seletiva, que nem todo lugar é tão homogêneo. Quando chove também tem áreas, onde eu moro não, mas áreas próximas que tem problema de enchente, fora as ilhas de calor. Então, realmente é uma coisa que sempre me atravessou muito. E também a parte da educação também na escola, as aulas de biologia, de educação. Na minha época tinha, nem sei se hoje ainda tem, né? De educação ambiental, era bem forte, eu gostava bastante. Então, foi uma coisa meio orgânica mesmo. Eu acho interessante, né? Porque Bangu fica num vale, né? Na nossa cidade do Rio de Janeiro. Então, acaba que tem uma característica geológica também que propicia essa questão da ilha de calor no local, né? Tem fatores naturais mesmo, da própria geomorfologia do local. Mas a gente sabe que também tem fatores antrópicos que potencializam também essa questão, né? Então, o que já era naturalmente quente, porque, como você falou, os morros em volta do Maciço da Pedra Branca e do Mendanha bloqueiam o ar gelado que vem do mar, né, do oceano. Isso já é um fator geológico que já faz ter um calor maior. Mas a gente sabe que, por ser uma área menos arborizada, por estar ali nas margens da Avenida do Brasil, faz com que o calor seja maior do que já seria naturalmente. O somatório de uma característica natural, né, geográfica, geológica, mais a falta de investimento do poder público para tornar aquela região mais aprazível, climaticamente confortável, né? Sim, sim. E, Pablo, como você é um jovem, né, que participa de diversos debates, por que você acha que é importante ter essa incidência jovem dentro dos debates sobre sustentabilidade e mudanças climáticas? Eu acho isso fundamental porque... como diz a música do Emicida, né? Tudo que nós temos é nós, né? Nós temos que nos organizarmos, se não nos organizarmos como juventude, que tem mais, às vezes, nem sempre tempo, né? Mas às vezes mais energia também, mais ferramentas de estar ali com as novas tecnologias, estar com as novas formas de comunicação, de saber transmitir essas informações para as gerações que estão agora e também para as que estão vindo, né? Nós estamos mais próximos, fazer essa ponte entre as gerações anterior à nossa e as que estão vindo, para que nós possamos, nós que estamos na luta, nós que estamos aí no dia a dia, saber como são nossas pautas e fazer nossas pautas serem ouvidas e que vão para frente, se tornem realmente não só pautas, mas se tornem lutas, políticas públicas, etc.
Eu acho muito, voltando à questão ainda de Bangu, eu tenho uma imagem, assim, que sempre fica pra mim, toda vez que chega o verão, eu lembro dos jornalistas indo a Bangu e fritando ovo no asfalto. É clássico, mas é um absurdo como é que realmente frita o ovo, porque é muito quente. Então, assim, Bangu, antigamente, alguns anos atrás, era sempre o local mais quente da cidade do Rio de Janeiro, né? Quando batia o verão. Hoje em dia, Bangu tá ali disputando com Santa Cruz, principalmente, e com Irajá. Irajá, muitas vezes, acaba sendo o local mais quente da cidade, principalmente por conta da linha do BRT, né? Sim. A linha do BRT, a gente vê como o BRT é muito importante para a cidade do Rio de Janeiro, a nível de mobilidade urbana, mas também desmatou muito e criou verdadeiras ilhas de calor mesmo, né? Porque é um asfalto, né? Então... E a proximidade também com outras grandes vias, né? Sim. Isso, exatamente. E aí, Bangu, eu sempre lembro do ovo frito na calçada em pleno verão do Rio de Janeiro. Então, assim, é um absurdo como é que a gente pensa que a gente tem um bairro da cidade que passa por isso há anos e nada é feito, né? A gente não vê uma mudança a nível de arborização e tal. Você, como morador do bairro, você viu em algum momento alguma mudança? Começando a falar sobre o que você falou do ovo. É muito engraçado, né? Nos tempos de hoje de fake news, de deepfake, de IA, a gente poderia falar que mas não, é realmente real, acontece. Tem dias que tá muito, muito quente. O asfalto fica muito quente, principalmente no auge do verão. E tinha um projeto, eu lembro quando eu era criança, ali no calçadão de Bangu, tinha, na época, eu acho que era de César Maier ainda, então, muito tempo isso. Que no calçadão tinha um projeto de meio que de irrigação para as pessoas que passavam, soltava uma aguinha eventualmente. Mas era só uma coisa paliativa, né? São sempre assim, não tem projeto de arborização. Também tem uma questão também que falta também de educação ambiental dos moradores também. Onde tem árvores, a galera corta, porque não vai esperar o poder público chegar lá para podar e tudo mais. Então, às vezes está atrapalhando, tem chuva, cai, tem os fios. Então, tem uma série de complicações, né? Muito complexo. Mas eu acho que falta mesmo realmente uma política pública integrada na cidade como um todo, né? A gente vê a diferença até na questão do racismo ambiental. Você vê na Zona Sul como as ruas, os bairros são arborizados e qualquer lugar que da Zona Norte para lá, a gente não tem mais essas questões, né? Então, falta para mim, essa dupla visão, tanto do poder público, mas também de criar essa consciência nas pessoas mesmo, nos moradores. Como eu falei, quando eu era criança, eu tinha educação ambiental na escola, eu acho que ter isso no currículo de hoje seria importante para ter essa conscientização, que a árvore está ali realmente, não é só plantar uma árvore também, você também tem que ter o cuidado também tem toda a questão de serem plantas nativas também, para não criar outros problemas. Não adianta nada você botar, sei lá, uma árvore que vá no quintal de alguma senhorinha que tem uma hortinha também, mas botar uma árvore lá que vai tirar os nutrientes, né? Então tem diversas complicações. Ou as próprias amendoeiras, né? Porque eu não sei se vocês já repararam, boa parte da zona norte do Rio de Janeiro, as árvores que são plantadas são amendoeiras. Sim. E a amendoeira é uma árvore cujas raízes são muito longas e elas vão quebrando as calçadas em volta. Sim. Então, por exemplo, no meu bairro, a gente tem não é um bairro que deixa de ser arborizado, inclusive até tem uma grande quantidade de árvores, mas pelo fato da raiz ser muito longa, ela vai destruindo toda a calçada em volta. Além também de uma questão de sujeira, né? Porque o fruto da própria amêndoa, ele suja muito a calçada. Então é isso, não é só fazer a arborização. A gente tem que ter um processo de qual árvore, que haja manutenção, até porque num próprio período de tempestade, a gente também tem que lembrar que a gente vai ter um El Niño chegando daqui a pouco, né? Todos os modelos climáticos já apontando um super El Niño pra gente. O que isso vai trazer? Intensificação das chuvas, um calor maior. Então, se a gente também não tiver o cuidado com aquela árvore que foi plantada, numa possível chuva, ela vai cair, ela pode machucar uma pessoa, ela pode cair em cima de uma residência, pode cair em cima de um carro. Então, não é só resolver, né? Tem que resolver da maneira correta, né? Só fazer, tem que fazer do jeito certo. Exatamente. Uma política pública tem que ser eficiente, né? Não vai fazer por fazer,
porque gera esses outros transtornos que acaba gerando ciclo, né? Aí, às vezes, a população vai, planta uma árvore aqui, uma amendoeira, depois caiu no meu carro, sei lá, caiu num poste de luz quando teve uma chuva forte, fiquei sem luz dias porque a distribuidora de luz não veio aqui, perdi coisa. Então, gera essa questão na população, né? Porque tudo começa com uma política pública mal desenhada, mal pensada. Às vezes não tem o preparo técnico específico para isso, né? Então, é preciso, nos debates ambientais da juventude, querer a galera sempre ter essa solução com olhar técnico. Não basta só fazer, tem que fazer da forma certa. E, Pablo, tem uma outra questão que eu queria te perguntar, que é sobre a sua experiência profissional, né? Você tem uma experiência profissional que é muito voltada para a área industrial, né? Uhum. E tem um conceito que é pouco falado ainda, que é o conceito de zonas de sacrifício. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que são essas zonas de sacrifício e o que isso tem a ver, por exemplo, com racismo ambiental. É importante falar sobre isso, porque a gente muito fala que a gente precisa ter desenvolvimento, precisa de indústria, precisa que tenham melhores condições de trabalho, de emprego para as pessoas, mas muitas das vezes esse desenvolvimento é feito sacrificando a área ambiental, sacrificando áreas que geralmente são mais afastadas, exatamente por isso, porque para não sacrificar áreas consideradas nobres ou de grande interesse midiático ou do poder público, se põe essas indústrias em áreas afastado. Como, por exemplo, tem o caso aqui no Rio de Janeiro, na região da Baía de Sepetiba, ali de Santa Cruz, que temos empresas grandes, indústrias grandes, que estão ali, trazem emprego bom para a população, entre aspas, né? Bom, melhores, mais especializados, mas em contrapartida também tem toda a questão de gerar ilhas de calor muito fortes, poluir muito o ar da região, que isso causa também muitos problemas de saúde mesmo para a população, principalmente para os mais jovens. E eu li um estudo também que me impactou muito, que falando que eu moro em Bangu, né? É na Zona Oeste, é próximo, mas não tanto assim dessa região, de Santa Cruz e Sepetiba. Mas eu li um estudo que os poluentes dessas empresas ali da região podem afetar até Realengo, que é um pouco depois de onde eu moro. Então, com questão de problemas respiratórios, até problemas cardiovasculares nessas pessoas. Então, é como o capitalismo estrutura pensando que essas pessoas que já estão à margem não pensa nos contras que vai trazer para as populações. Traz benefícios, obviamente, mas são muito pequenos comparados aos malefícios, né? E eu acho que é importante ter um discurso público de como equilibrar isso, de como ter um desenvolvimento econômico mais sustentável, mais equilibrado, que não impacte tanto a vida das pessoas em volta tão negativamente e que, às vezes, é um desenvolvimento que vem, suga os recursos até esgotar, depois vai embora e aquela população fica ali a léu e não tem os benefícios iniciais. Ali tem dois fatores que eu me questiono quando eu vejo essa situação dessa indústria ali em Santa Cruz, é que, primeiro, que é uma indústria estrangeira. Então, a gente já pensa em recursos que vão para fora Sim. do nosso país, né? E porque, assim, não é uma indústria limpa que vai colocar, não, vou colocar aqui no meu país, na Europa, essa indústria, porque tá tudo bem, não vai poluir minha cidade aqui na Europa. Mas não, é uma indústria poluente, que eles colocam num país do sul global, numa região já periférica dentro desse país do sul global. É a periferia da periferia. Exatamente, que vai poluir aquele local e não vai trazer realmente toda a riqueza que aquela indústria está produzindo ali para aquele país. Então, você tem alguns empregos, sim, que são gerados. Os empregos mais especializados, eles acabam muitas vezes sendo de pessoas que vêm, às vezes, de fora do país e não daquela população daquele local. Acaba ficando o chão de fábrica, muitas vezes, que acaba sendo daquela população local. Sim, emprego é importante, a gente tem que entender e valorizar todos os tipos de emprego, mas a gente sabe que a maior parte da riqueza não fica ali. Sim. Então, vai na questão do racismo ambiental, vai na questão
de uma justiça ambiental e uma justiça social a nível da periferia, como bem disse Carol. E a gente ainda tem um outro fator. Eu acho muito complexo, porque essa questão de Santa Cruz não é tão divulgada, não é tão falada, né? Em comparação, por exemplo, com Volta Redonda, que a gente tem a CSN poluindo Volta Redonda. Tudo bem, é mais antigo e tal, mas a gente tem que publicizar esse problema, né, que a gente vive nessa questão de Santa Cruz e que polui até Realengo, como bem você disse. Então, eu acho que fica faltando um pouco isso, né? E aí, também isso vai relacionar com outro conceito, porque esses conceitos, eles são complexos e interligados, né? Que é o conceito também da transição justa, porque, como a gente está falando, é uma indústria que traz, por um lado, um benefício econômico, porque gera economia para aquela região, né? As pessoas são empregadas, então o comércio local é movimentado, a própria economia do estado também é movimentada, mas, por outro lado, isso tem um impacto ambiental. Então, como é que você também faz uma transição dessas empresas de forma justa, no sentido de como essas pessoas ficam? Porque caso aquela indústria ela deixe de existir, aí eu vou dar o exemplo, por exemplo, das empresas de exploração de óleo, né? Petróleo, gás, todo esse conglomerado de forma geral, mas como que ficam as pessoas que trabalham naquela indústria? Então, o conceito também de transição justa é justamente para isso. Sim, vamos fazer uma transição, mas sem deixar para trás as pessoas que dependem financeiramente daquela economia, né? E até mesmo pelo próprio estado, porque hoje o estado do Rio de Janeiro tem um complexo industrial e boa parte da nossa receita vem da exploração das nossas bacias de petróleo, né? Então, a gente também tem um outro conceito que a gente precisa observar, uma outra lente que é muito importante, especialmente quando a gente fala do Rio de Janeiro, né? Com certeza. Sim. Esse discurso é muito complexo, né? Porque no fundo, é uma discussão sobre colonialismo, né? Uhum. De como a gente, como a Letícia falou, a gente estando na periferia da periferia do sul global, como nós estamos nessa balança bem desfavoráveis, né? E é um desafio de como fazer a transição energética de forma de depender menos do petróleo e tudo mais, e como não quebrar também toda uma cadeia de gente que precisa muito, né? Eu acho que é um dos desafios nossos como juventude engajada com as questões ambientais, com as mudanças climáticas, é pensar, se debruçar sobre esse assunto e buscar outras vivências, olhar aqui no sul global, na América Latina, em África, em outros lugares que têm condições econômicas parecidas com o nosso, como eles estão fazendo, e pensar mais nesses exemplos parecidos conosco mesmo, não ficar olhando tanto para lugares tipo Europa, Estados Unidos, que realmente são exemplos, tem situações que nós podemos nos espelhar, mas a gente tem que saber também que eles estão onde estão por muita exploração do sul global, né? Então, temos que saber o contexto, olhar mais para os nossos e fazer essas trocas e intercâmbios. Quando eu olho para esse quadro geral, eu fico pensando como é que a gente não deixa mais pessoas desempregadas num país que a gente já tem tantos desempregados. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa transição justa, como bem Carol falou e como o Papo falou, de modo que a gente não aumente ainda mais a desigualdade social. Então, a gente pensar como é que a gente especializa também as pessoas viradas para essa questão dos empregos verdes também, né? Sim, eu acho que um dos melhores caminhos seria esse mesmo. E, desculpa, mas só voltando um pouco no outro debate, isso aqui estava prosseguindo, mas eu lembrei agora também essa questão de como industrializar, como especializar, criar empregos importantes, mas também pensando na questão ambiental. Da notícia que saiu há pouco tempo, que o atual prefeito está querendo trazer como é que fala? Data center. Um data center para o Rio de Janeiro. A gente sabe como é complexa a questão desse data center, como eles geram muito calor no local, pega uma área muito grande que poderia ser utilizado para outras coisas, e também o consumo de água, né? Que cada vez mais com as mudanças climáticas é uma questão que vai ser mais latente, a questão de com o nosso acesso à água potável, e como esses data centers
consomem de forma absurda a questão de água. Não, explicando sobre o data center que vai ser construído aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser construído ali na Barra Olímpica e vai ser utilizada toda aquela lagoa como fonte de água para resfriamento dos data centers. Além dos data centers eles não gerarem tantos empregos quanto se prega, que eles realmente não geram, ele traz muitos malefícios, porque vai usar aquela água da lagoa e, além disso, você vai ter toda uma cadeia de energia que você vai precisar gerar para poder utilizar aquilo. Então, além de você estar consumindo energia da cidade, você vai estar consumindo a água de uma lagoa, que é uma lagoa que deveria ser preservada. E, então, são várias questões que perpassam isso. E tem mais uma também. Eu estive recentemente em um congresso de energia, o Energy Summit, e uma das grandes pautas do congresso esse ano foi justamente sobre inteligência artificial, né? Por que isso? Hoje a inteligência artificial, ela é uma realidade, mas acho que tem alguns pontos que a gente precisa retomar nesse assunto. Acho que o primeiro deles, como bem disse a Letícia lá no início, é que essas empresas originárias do norte global, elas não querem esses centros de dados no país delas, porque elas entendem os impactos que esses data centers vão ter na economia, não só na economia local, mas em toda a base da natureza local daquelas cidades. Então, eles transferem isso para outros países. E existe uma questão também de infraestrutura energética. Hoje, a gente tem uma coisa no sistema de energia que a gente chama de grid. O que é o grid? O grid, basicamente, é tudo aquilo de infraestrutura física que você precisa para gerar energia. Então, você está falando das linhas de transmissão, você está falando do poste, você está falando do fio, tudo que é de infraestrutura mesmo. E a gente tem que parar para pensar se hoje a gente tem capacidade de infraestrutura física para receber esse data center no Rio de Janeiro. Porque vale lembrar que a gente tem uma infraestrutura de energia e a gente bem sabe que quando você tem um pico de calor em que todas as regiões vão ter um aumento, por exemplo, do ar-condicionado, do ventilador, você toma mais banho, né? Então você tem um aumento realmente do uso de energia, se a gente está preparado para recebê-los. Porque a gente tá, mais uma vez, voltando no ponto do El Niño, que eu acho que a gente tem que cada vez mais falar sobre isso. A gente tá passando por um momento, vai passar por um momento, inevitavelmente, de uma intensidade de calor muito alta. O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente quente, uma cidade extremamente úmida, que a gente vai precisar utilizar mais ar-condicionado. E não por uma questão, não é mais um luxo, né? Ar-condicionado já foi luxo. Hoje, ar-condicionado é saúde pública. É saúde pública. Você precisa ter conforto térmico para você poder viver. Então, assim, será que a gente tem infraestrutura para aguentar? E fazer um questionamento, né? Se essa empresa é uma empresa americana, por que ela não tá lá nos Estados Unidos? Por que ela não tá no Vale do Silício? Por que ela veio para cá? Né? Será que... Por quais motivos essas empresas estão se mudando? Será que é porque a nossa mão de obra tá muito barata? Será que é porque aqui tá barato demais? Por que isso? Quando uma empresa vem, mas ela tem toda uma infraestrutura de geração de emprego, é um ponto. Mas se a gente tá falando de um data center em que a base, né, o número de empregados ali naquele complexo é muito baixo, acho que cabe a gente também se questionar, sabe? Será que é todo tipo de investimento que é válido trazer? Sim. E você falando, eu me lembrei também, voltando à questão do território, com a questão do verão, é certo, lá em todo lugar, né? Mas onde eu moro é certo. Verão é sinônimo de ficar sempre sem luz, sem água, ter falta de luz, falta de água. Exatamente, porque cresce o consumo, já é uma área muito quente, então a galera toma mais banho. Quem tem ar-condicionado, liga ar-condicionado, porque precisa mesmo, porque... Já é calor, agora no inverno, esses veranicos que tem, já é quente. Imagina no verão de Bangu. Então, realmente, já é muito complicado essa questão de acesso para a população. Imagina trazendo um data center que vai sobrecarregar mais ainda o sistema de água e de energia. E também, pensando nessa questão do data center também, pelo que eu estava lendo, estava estudando, diz que uma das justificativas é porque com ele aqui geraria uma infraestrutura para, assim, se criar mais startups, empresas de tecnologias em volta, etc. Mas também a gente tem que pensar, tipo, é uma empresa estrangeira que vai trazer. E isso linka com todas as discussões que nós temos aqui. Não seria ideal fazer isso uma nossa, para ser nossa soberania de dados, que hoje em dia é um tema muito importante para várias questões, e já não vamos ter a soberania de dados porque vai ser uma empresa estrangeira. Já vão ter esses impactos econômicos e ambientais
que vão se somar já à crise climática que nós estamos vivendo. Então, é de se pensar se realmente na somatória ali o saldo vai ser positivo para o Rio de Janeiro e se vai ser positivo para quem, né? E falando sobre dados, tem um outro ponto que eu acho que também é muito importante a gente reforçar. Eu acho que a gente está fazendo um pupurri de assuntos, mas que são muito importantes. Aqui no Rio de Janeiro, há cerca de 2 semanas atrás, na verdade no Brasil inteiro, a gente teve aquele disparo da Defesa Nacional no telefone, 2 horas da manhã, e todos completamente desesperados. Aí traz o ponto que você falou, porque se a gente está falando de um sistema nacional de alerta, que é um sistema que hoje é utilizado também para você avisar as populações de que, olha, você vai ter uma chuva torrencial, proteja-se porque o calor vai atingir um nível muito alto nas próximas horas, procure um local seguro. O que isso traz de segurança para a gente enquanto população? Porque agora, mais do que nunca, esses sistemas da defesa civil, principalmente das defesas civis locais, vão ser importantíssimos para que a gente possa se preparar não só para o ninho que está vindo, mas para os próximos, né? Porque, infelizmente, não vai ser o primeiro nem o último evento climático extremo que a gente vai enfrentar pelos próximos anos e pelas próximas décadas. Então, eu acho que falar sobre isso também é importante, porque dado é soberania nacional, é soberania de dados e é proteção de vidas. Porque se eu tenho uma chuva chegando, por exemplo, numa região aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem índices pluviométricos muito altos, por exemplo, na Rocinha. Se eu não consigo avisar para aquela população que ela precisa se abrigar em determinado momento, significa que eu vou ter um número de óbitos muito alto naquela região. Não, com certeza. Essa questão do que a gente teve desse disparo de mensagem, né, que teve esse alerta da Defesa Civil, que eu acredito que assustou boa parte de vocês que estão assistindo, porque não foi só no Rio de Janeiro, tiveram outras, né? Outras cidades também que foram atingidas, como Curitiba, no Paraná, a gente teve em Salvador, teve em Minas Gerais. Em Minas Gerais, inclusive, foi o alerta dos ETs, né? Foi diferente. O alerta de Minas Gerais foi falando que tinha uma invasão alienígena. Mas posso confessar uma coisa? Eu estava lindamente tranquila dormindo. E quando eu ouvi o barulho, por um momento na minha mente eu tinha certeza que era um ataque alienígena. Porque naquela noite no Rio de Janeiro, pra quem é do Rio de Janeiro vai se lembrar, fazia uma noite linda. A noite estava belíssima. Então quando eu ouvi, eu falei, não, chuva não é. Então, o que é? Eu pensei, é o Trump invadindo, que também é um alien, também é um ET, né? Ou também, de repente, um enviado do capeta, pode ser um dos dois, fazendo um ataque no Brasil ou um ataque alienígena. Pois bem, a minha impressão foi outra. Não foi um ataque alienígena, também não foi o Trump, se bem que passou, acho que por um fio, assim, deu ruim. Mas eu acho que... Mas assim, lá em casa, o nosso medo foi outro. A gente pensou assim, deu ruim, Angra explodiu. A gente pensou... Meu Deus, nossa. A gente pensou... É muito pior do que... o nosso medo foi outro, lá em casa. Os aliens seriam mais tranquilos. Os aliens seriam mais tranquilos. A gente pensou logo assim, deu ruim com Angra. Se bem que não tem muita diferença, né? Até porque se tiver um ataque dos imperialistas, a gente vê aí, não estão vendo a guerra no Oriente Médio, eles atacam locais estratégicos de energia e tudo mais. Então, não tem tanta diferença, né? Eu lembro desse dia, eu lembro que foi pós-Jogo do Brasil, não lembro qual foi o Jogo do Brasil. Eu só lembro que eu tava dormindo, eu só acordei assim, não entendi nada e voltei a dormir. Nem pensei. Se fosse pra morrer, já tô dormindo, né? Tô com sono. Qualquer coisa, só não acordo. Simplesmente eu não acordo. Pablo, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado conversar com a gente hoje. Você tem algum recado que você gostaria de deixar para as juventudes que estão ouvindo hoje o Fala Jovem? Eu quero agradecer, eu que agradeço o convite. Muito obrigado por estar com vocês. E do ISA, eu acho muito importante o trabalho que nós fazemos aqui. Eu acho a construção que nós fazemos, os debates, os eventos são incríveis. O meu recado é, sigam o ISA, eu conheço o ISA, não só o ISA, mas organize-se com instituições, coletivos, ONGs próximas de vocês, dos seus territórios, e a gente acha que às vezes o pouco que a gente faz é irrelevante, mas é necessário. Caminhar é necessário e vamos pra frente.
Pablo, muito obrigada, vou agradecer mais uma vez. E eu gostaria de agradecer a você que assistiu ao nosso novo quadro Fala Jovem. E eu gostaria de convidar vocês para seguir o Instituto Sustentação nas redes sociais. É @inchesustentação no Instagram, LinkedIn e Substack. E até o próximo Fala Jovem. Até lá!